Começamos então por introduzir a definição, o conceito de vetor próprio de uma transformação linear, T. Portanto, temos uma regra que transforma vetores em vetores, vetores de Rn em vetores de Rn, de modo linear, e um vetor próprio da transformação T, vamos abreviar para VEP, é um vetor de x, é um vetor x em Rn, excluindo o zero, portanto x é vetor próprio se não for o vetor nulo, tal que t de x, portanto o transformado por t de x, é um múltiplo do vetor x. Portanto, o múltiplo lambda, portanto o escalar lambda, também se chama valor próprio de t, da transformação t. E abrevia-se de modo parecido para VAP, valor próprio de t. Esta equação, que é a equação que define vetores próprios e correspondentes a valores próprios, também se chama equação, chama-se a equação aos vetores próprios de t. Vetores próprios, valores próprios de t. Exemplos de aplicação deste conceito. Comecemos por fazer o seguinte exemplo. Portanto, seja T uma transformação em R3, que reflete vetores relativamente ao plano podemos escrever ao plano x2 igual a x1. Portanto, recordando o aspecto geométrico desta transformação reflexão, certo? Portanto, é a reflexão, se estes são os eixos x1, x2, x3, designando, portanto, isto, enfim, com uma certa perspectiva, esta é a reta x2 igual a x1, que se prolonga, obviamente, para o outro lado. Portanto, vamos representar esquematicamente a reflexão relativamente ao plano. Portanto, este é o plano x2 igual a x1. E, com facilidade, conseguimos verificar que existem vetores de R3, portanto, vetores de R3, cujos transformados por esta transformação, portanto, a transformação é a reflexão em x, não se alteram. Estes vetores não é difícil de perceber que são vetores que vão estar sobre o eixo x3. Portanto, qualquer vetor que seja múltiplo, qualquer vetor que seja um múltiplo C de 0, 0, 1, ao considerar-se a reflexão dele no plano x2, x1, não se altera. Portanto, aqui temos esta equação com o valor próprio 1 associado a vetor próprio, portanto, o x com C igual a 1, certo? Portanto, o vetor 0, 0, 1 é o que, segundo a nossa definição, é um vetor próprio associado a lambda, valor próprio, igual a 1. Por outro lado, existem x, outros vetores, existem ainda outros vetores de R3,
que são transformados por t nos seus simétricos. Portanto, são transformados em menos uma vez x. E estes vetores vão ser vetores que são, também não é muito difícil de pensar geometricamente, portanto, todos os vetores que pertencerem, agora, enfim, tracejado, que pertencerem à reta, todos os vetores que estiverem aqui nesta reta ortogonal ao plano de reflexão, vão ser vetores próprios. Portanto, este x vão ser vetores que são ortogonais ao plano x2 igual a x1. Portanto, vão ser vetores da forma 1, menos 1, 0. Já agora, existem ainda mais vetores, certo? Para além do vetor 001, que é um vetor associado ao valor próprio 1, e ainda existem outros vetores, que são os vetores que estão sobre a reta x2 igual a x1, certo? Portanto, estes vetores de coordenadas x2 igual a x1 também são transformados de modo similar ao vetor 001. Uma última transformação linear em R3, descrita com a regra deste exemplo, e que se calhar identificamos melhor se escrevermos o t a aplicar a um vetor de x1, de coordenadas x1, x2, x3, como a multiplicação da matriz canónica A por o vetor x1, x2, x3. Este parênteses pode-se escrever ou não se escrever. Portanto, deduzimos a matriz canónica com o procedimento habitual, portanto, o transformado do vetor 1, 0, 0 será o vetor 3, de coordenadas 3, 1, 0. O transformado, para a segunda coluna, o transformado do segundo vetor canónico será o vetor, portanto, se colocarmos 0, 1, 0, obtemos o vetor 1, 3, 0. Finalmente, o transformado do terceiro e último vetor canónico de R3, que é o transformado 001, resulta no vetor 002. Da equação que temos que resolver. Portanto, queremos resolver esta equação para vetores não nulos. Podemos verificar que, se colocarmos à frente da matriz 3, 1, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 2, portanto, isto não é um procedimento para encontrar valores próprios, mas, uma vez sabendo que 2, portanto, sabendo que 2 é valor próprio desta matriz, podemos calcular vetores próprios, certo? Portanto, ao valor próprio 2, valor próprio da matriz, vamos encontrar vetores próprios que verificam a equação, chamando A à matriz, AX igual a 2x, certo? Portanto, neste momento estamos a resolver AX igual a 2x, para depois interpretar geometricamente o valor próprio 2 correspondente a vetores próprios. Colocando aqui os vetores 1, menos 1, 0, portanto, e fazendo a conta, podemos verificar que 1 menos 1, 0, portanto, o vetor 1 menos 1, 0 é vetor próprio com o 2, tendo 2 como valor próprio. Espera aí que eu já estou baralhada com estas contas, mas acho que é isso.
Eu vou repetir esta parte. Portanto, adiantando, isto não é uma maneira portanto, isto não é um procedimento para calcular os valores próprios, mas se soubermos que 2 é valor próprio da transformação e, portanto, valor próprio da matriz, é fácil de interpretar isso olhando para os blocos da matriz canónica. Portanto, este 2 é um valor próprio. Podemos resolver a equação t de x igual a 2x e calcular, por exemplo, um vetor próprio de coordenadas 1, menos 1, 0. Portanto, encontramos um x não nulo que verifica esta equação em termos de matriz. Não é o único vetor próprio. Claro que podemos sempre pensar nos múltiplos deste vetor. Mas a equação ax igual a 2x ainda tem uma outra solução não trivial, que é a solução 0,01. Portanto, e esta conta ainda é mais fácil de verificar. Portanto, esta matriz aplicada ao vetor dá o vetor 0,02, que é exatamente 2 vezes o vetor 0,01. Uma última interpretação geométrica do que está a acontecer. Portanto, podemos substituir a matriz A por T, certo? Portanto, o que nós temos aqui é que T de 2 vetores linearmente independentes dá 2 vezes esses vetores. O que é que isto significa? Significa que se pensarmos no plano que é a expansão linear dos vetores 0, 0, 1, pode vir por esta ordem, e 1, menos 1, 0, vamos chamar a isto o plano W de R3. Portanto, aqui nestas figuras eu tentei representar esse plano W como sendo gerado por este vetor que é o vetor 1, menos 1, 0 e pelo vetor canónico que gera o x3. Portanto, que está na direção, sentido de direção do semi-eixo positivo do x3. Portanto, no plano W, o que vai acontecer em particular a estes vetores, por exemplo, se este é o vetor U, portanto, sendo este o vetor U, ele fica transformado, portanto, este vetor fica transformado por T no dobro. Portanto, a sua imagem que volta a ficar no plano W é 2 vezes, portanto, vai ter o dobro do comprimento do vetor V. Enquanto que o outro vetor, que é vetor próprio e que está no plano W, também vai duplicar tamanho. Portanto, ao fazer a transformação duplica o tamanho dos vetores, que são os vetores próprios, que geram um espaço próprio. Portanto, a este plano W também se chama, portanto, a este W, também se chama o espaço próprio associado ao valor próprio 2.